Nesse vídeo tutorial eu vou apresentar como utilizar o Blender para gerar moldes a partir de modelos 3D. Nesse caso específico vamos utilizar modelos 3D gerados com câmeras que amostram na superfície da Lua. A ideia, com o Blender aberto, é importar o arquivo que provavelmente está em formato STL, que é o caso nosso, importar STL, e buscar a pasta onde você fez o download ou gerou o seu arquivo STL. Entro nesse arquivo e será feito a exibição da imagem. Se ela não está exibida, porque acontece que ela não está numa disposição fácil de ser enxergada. Se eu giro com o mouse por aqui, a gente pode encontrar um pedaço dela. Ela está muito grande em relação ao tamanho dela. Então, se eu clico sobre ela e pressiono N, sou capaz de ver o tamanho dela em quilômetros. Pode ver que ela está com 58 mil metros, cerca de 58 mil metros. Isso é muito grande para ser exibido pelo Blender, então a gente vai ter que fazer um reescalonamento. Reescalonar todas as dimensões para a proporção de 1000 vezes menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar onde tem um ponto decimal aqui e vou colocar aqui nessa posição. Como a posição não é quadrada, eu vou copiar essa mesma posição para debaixo. E a altura da cratera, vou tirar o ponto decimal, vou colocar 0.3. Pronto, agora a gente já tem algo, uma dimensão possível de ver, mas ela não está centralizada com o sistema de coordenadas. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito e pedir para que a origem seja centrada na geometria. Pronto, agora eu também já tenho o objeto centrado na geometria. Interessante é ver que a informação sobre a cratera, quando gerada pelo recurso que utilizamos da câmera de reconhecimento lunar, ela já gera informações que são interessantes de conservar. Então a minha sugestão é que a gente vai fazer algo que considere isso. Então o que eu quero fazer eu vou querer fazer um molde dessa estrutura. Eu vou usar essas informações que eu tenho de tamanho para gerar esse molde, e eu vou fazer isso por meio de uma superfície quadrada. E eu venho em Edge, Mesh, Cube. Em Cube eu vou colocar exatamente, não exatamente, talvez até um pouco menos das dimensões que temos do objeto. Estou com o objeto Cube selecionado, e aqui é a cratera. Ela tem 5.81 por 5.81. A gente sabe que se eu venho aqui no detalhe eu consigo enxergar mais informações. O que eu vou fazer para ela é copiar essa informação do tamanho que se repete para x e y e colocar um pouquinho mais do que essa medida para o tamanho de altura e largura do cubo. Então eu vou colocar 5.85 e 5.85. Evidentemente ela acaba encobrindo a cratera. Eu posso não exibir o cubo clicando aqui e ver os detalhes. Aqui eu tenho 0.356 de altura. Para gerar o molde eu preciso que ela seja um pouco maior, porque ela seja um pouco mais espessa, para que eu não sobreponha efeitos que acontecem da parte mais baixa e da parte mais alta. Então para isso eu vou pedir que ela tenha, arredondando, 0.7. Volto a reexibir o cubo, seleciono ele e peço para que ele tenha 0.7 metros. Ok. Agora eu pressionando 1 eu consigo ter uma visão lateral da imagem. E se eu pressionar Z e escolher a opção 4, eu vejo o que é chamado de wireframe, só os contornos. Desligando o N para não atrapalhar a visualização, eu vou fazer com que eu fiz ele um pouco maior. Eu acho que o ideal é fazer um pouco menor para que eu corte as laterais, um pouquinho das laterais. Isso eu posso redimensionar aqui mesmo. Posso conectar N, ao invés de fazer 5.885 e ela era 5.81, vou tentar 5.8 ou 5.75, 5.75 e aqui 5.75.
Vou fazer propositalmente um pouco menor, para a gente cortar as extremidades, mas onde a gente vai colocar abas, para que quando for inserido algum fluido nessa forma, não caia. A gente pode ver que uma vez que ela está centrada em relação à geometria, sobra espaço de um lado, sobra do outro. Esse vermelho é o eixo X, o que eu vou fazer é pressionar G, selecionar objetos, pressionar G e andar em torno de X só, de forma que eu consiga pegar um pouco mais simétrico em torno da direção X. Se eu pressiono 3, eu vejo o eixo Y, eu vou mandar G e pressiono também Y para se mover e criar uma folga nas extremidades aqui do objeto. Vou fazer outra coisa com G, vou mandar que esse objeto suba. E ao subir, posso fazer isso num limite em que corte as palavras que estão embaixo, mas que não afete as crateras. Para ver se está afetando a cratera, eu tenho que fatalmente fazer um zoom. Pode ver que a minha linha de corte ela está pegando o fundo da cratera, não é uma coisa que eu desejo. Então vou apertar G, apertar Z e descer num limite em que não pegue essas partes que estão representando o baixo relevo das letras, mas também não afete o fundo da cratera. Eu vou girar para ver o eixo Y, me parece que nas duas dimensões está bem amostrada a cratera, tanto na parte alta quanto na parte mais profunda dela. E a brincadeira aqui é, se eu pressiono Z e pressiono S, é que eu tenho todo o objeto da cratera encoberto por um paralelepípedo. Esse paralelepípedo vai servir como o meu molde. Eu quero fazer com que ele vá subtrair desse paralelepípedo a figura da cratera. Para tanto, o que eu tenho que fazer é utilizar uma ferramenta do Blender, que está acessado por esse menu, e adicionar um modificador ao cubo. Esse modificador ele é um modificador de geração e posso pedir aqui booleano. Quando eu faço isso, ele me pergunta qual o objeto que eu quero fazer a operação. Eu quero fazer a operação na cratera. Existe um pinzinho aqui que eu posso pegar ele e clicar no objeto que eu quero. Evidentemente também é possível escolher. Ele processa um tempo e depois de processado ele fica com os dois objetos ainda. Eu posso fazer, ele na verdade vai manter todos os objetos nessa lista aqui. Eu vou pedir para aplicar, porque eu já sei que o processo funciona, e eu vou pedir para mover esse cubo que já está subtraído da cratera para cima, com G, elevo com Z, e aí é possível ver a cratera como se fosse negativa da cratera nessa posição. Mas uma coisa que eu vou fazer agora eu tenho a cratera, eu vou fazer girar ela em 180 graus em torno do eixo X. Isso eu posso de novo acessar N em torno de X, eu peço 180 graus. Enter, agora eu tenho as duas crateras. Se a gente olha o tamanho dela, X e Y está aqui embaixo, 0,157 e 0,57, pressiono essa aqui, é 5.81, ela é maior. Propósito, porque eu queria deixar as beiras livres. Mas eu tenho interesse de aproveitar esta parte de baixo aqui com as informações. O que eu vou fazer é redimensionar ela para as dimensões da cratera e não vou me importar muito mais com a altura dessa cratera, ou seja, não preciso da proporção porque as proporções vão ser pegas pelo negativo que eu fiz da cratera. Então, isso aqui é 575, eu vou fazer com que isso aqui também seja transformado em 575 e 575. Pronto, eu já tenho eles dois no mesmo tamanho. E como eles estão no mesmo sistema de referência, centrado, eles estão relativamente centrados. E eu posso gerar mais um cubo aqui para fazer a subtração dessa camada aqui, porque eu só quero anexar a parte da camada de baixo, não quero a informação da cratera, porque uma vez se eu tentar utilizar isso aqui, ela tem a altura, essa altura pode penetrar na altura externa da minha cratera. Então minha ideia é vou gerar mais um cubo adicionando Mesh Cube e agora 575, 575,
75. E eu tinha falado 0.8. Eu posso inclusive usar o meu 0.8, mas 0.8. Ela é até demais em relação ao que eu preciso, porque eu vou subtrair só uma beirada da parte interna. O que eu vou fazer? Vou pedir para que exiba o iframe, eu faço Z, um W, e estou exibindo. E eu vou exibir na direção X, 1, e fazer um pequeno zoom, desligar o N, para que eu não tenha isso exibido. E novamente, o cuidado que eu tenho que ter é agora. Estou vendo que está sobrando pedaço da cratera aqui. Eu não sei, eu posso aumentar, não quero subtrair, eu posso deixar ela um pouco maior. Liga novamente N, vou colocar um 5.8, 5.9 em XY, porque efetivamente esse cubo não vai ser aproveitado, vai ser aproveitado a parte de baixo. E aí eu preciso que ele subtraia completamente a parte de cima da cratera, sendo que o cubo vai ser descartado. Então seleciono o ex-cubo, na verdade, para o paralelepípedo, pressionar N para subir as ferramentas de tamanho, G, Z, e vou subir o suficiente para que ele não pegue pedaço da cratera, agora é o inverso, mas pegue o texto. E o texto está basicamente nessa parte onde você encontra esse X aqui. Posso mudar para 3, aqui fica mais fácil de enxergar onde está os caracteres. Vou pressionar G para mover o objeto o paralelepípedo aqui um pouco mais para baixo, só para pegar um pedacinho que não estrague o baixo relevo e também que não pegue nada da cratera. Agora eu acredito que esteja uma medida razoável. E agora vamos fazer o mesmo processo de subtração de informação no espaço aqui, mas na verdade agora o objeto que eu quero selecionar é a cratera real. Dessa cratera real eu vou pedir para que se adicione um modificador. Eu vou pegar a geração de um booleano. Esse booleano, na verdade, eu esqueci de ver uma coisa antes de tudo aqui. Eu preciso ver o outro eixo, se ele está alinhado. Então, eu ponho 3 no eixo 1, no X está alinhado, no 3 está alinhado. Sobrou, assim, não importa se está assimétrico, mas está alinhado. Então, volto para cá, clico na cratera, adiciono o modificador e gerar booleano. Para gerar booleano, eu escolho qual a figura que eu quero que seja subtraída, que é esse cubo que eu acabei de gerar. Ele leva um tempo, só sobrou a base. Eu mando aplicar. Aplicar, eu posso apagar essa parte de baixo. Agora eu não lembro se eu fiz o aplicar nessa parte aqui de baixo. Eu acredito que sim, que fiz. Só que quando eu, agora eu introduzi. Eu deletei o objeto de baixo. Ctrl Z. Tá, então. O que eu tenho que deletar é. Eu posso deletar essa parte aqui. Epa, não posso, por que não? Ctrl Z. Eu posso deletar tanto o cubo quanto esse objeto que sobrou. Então, quando eu ponho apply para ele, ele vai continuar sobrando. Então, isso significa que eu posso deletar esse cubo que eu tinha gerado anteriormente. Beleza. Sobrou na extremidade inferior. Deixa eu mudar para Z e ver o formato sólido e ver aqui a informação. Perfeito, a informação que eu quero. O que pode acontecer agora é que as extremidades aqui eu quero juntar não estarem muito bem alinhadas. Eu vou pegar esse objeto, fazer Z e Z não, eu pegar esse objeto, pressionar G e Z para descer ele até a posição onde está aquelas informações. Se eu pego de lado, eu posso ver que não está muito bem alinhado. Tá? Vou ampliar um pouco aqui para eu ver toda a informação. Não está bem alinhado nessa extremidade. Se eu ponho 3, é como se avançasse um pouquinho numa das direções. Tá vendo?
Preciso de ver. Preciso de ver. Mas aí a gente tem a opção de fazer snap. Snap eu posso pegar vértices e, e ativar. Então quando eu pego esse objeto, eu ponho G na direção Y, por exemplo. Deixa eu pôr 1 para a gente ver na verdade direção X. Vou ampliar ela e G e ponho direção X de movimento. Quando colocar ela, ativei e não ativei. ESC, tem que ativar o snap aqui. Eu ponho G na direção X e movo. Daí ele vai garantir o alinhamento nas extremidades aqui. Agora eu tenho que fazer em direção 3. Aqui eu estou vendo que está sobrando um pouquinho. Eu vou pegar um vértice também. Como eu estou na direção Y, agora eu pressiono G e Y e mando alinhar nessa posição. Agora, em teoria, a parte de cima e a parte de baixo estão alinhados, porque daí eu posso fazer uma união entre esses dois objetos sem maior problema, porque da mesma forma que a gente fez com figuras booleanas, eu posso uni-las com uma com a outra. Posso pegar esta, adicionar modificador, gerar booleano, e ao invés de diferença, eu pego união. Escolho o objeto embaixo, ele calcula por um tempo. Quando estiver pronto, a gente só aplica apply. E aí, apply. Tem algum problema? Acho que não peguei o objeto. Quero fazer a união desse objeto com esse objeto de baixo. Não está pegando, posso pegar na mão. Tá calculando, calculou. Agora fez a união. Agora fez a união. Não sei muito bem o que significa essas informações aí, mas é porque estou pegando objetos de naturezas diferentes. A impressão disso aí não vai aparecer. Agora a ideia é fazer uma moldura para isso aqui. Eu posso ver por cima aqui. E para gerar uma moldura de novo a gente trabalha com cubo. Pedir para adicionar. Lembrando que eu posso ativar a função N. Deixa eu ligar aqui para que não curte essa parte. Minha função N. Ela me permite ver as dimensões 575 e 575. E quando eu gero um cubo ele já faz centralizado. E aqui está a posição x, y. Quando eu puser meu cubo, ele vai ser um pouquinho deslocado em relação a essa posição, porque esse é um centro geométrico da figura. Então eu adiciono, faço mesh, cube, e coloco as informações desta coisa aqui, ali. O C. Travou. Opa, Ctrl Z. Essa informação está aqui, 175. Só copiei a informação. Será que eu não gerei? Travando porque. Nossa. Mas gera união, já gerou união. Eu sei porque tá dando problema. Porque quando eu fiz a união, eu mantive essa figura. O que eu posso fazer é deletá-la. Posso excluí-la, deletá-la. E aí eu não continuo com a informação não. Então, não sei o que aconteceu no processo de união, por isso está demorando de fazer a figura. Deixa eu ver aqui agora que eu dou Ctrl Z para que ela volte. Talvez não tivesse muito ponto de conexão para fazer a união. Tá, voltou. Deixa eu apagar esse aqui por enquanto. Porque essa figura, ela em teoria está unida, mas G, Z. Quero deslocar isso para cima. Tá muito lento
o recorte daquela figura. Então eu tenho que corrigir isso. Oh, caramba, bem no meio do vídeo. Vai, volta, exibe. Ele tá lento para processar uma vez que está gravando o vídeo e fazendo processo, mas ele é mais rápido uma vez que ele já executa a ação. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uns Ctrl Zs aqui antes de fazer essa etapa de colar a figura no fundo. Eu vou colar essa figura no fundo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Z, Ctrl Z. Preciso fazer alguns Ctrl Zs antes desse processo de união. E eu tenho uma dependência do. Vai rápido, saco! Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Droga, vai logo! Bom, tá, eu voltei antes do processo de fazer o Ctrl Z depois dos alinhamentos. Eu vou manter a figura porque está custando muito o processamento da geração da imagem. O que eu vou fazer é a moldura. A moldura eu vou fazer por meio de cubos, adicionando Mesh, Cube, e usando a mesma dimensão, 175, 175 a direção X, e a altura, conta 0.68, eu tenho que fazer pelo menos algo como o dobro, então 1.2. Pegar 1.4, 1.2, até acho que é muito alto. Então, ó, 2, y.2, e aqui 5.75. 5.75. Ficou muito lá, né, 0.6, a escala desde uma extremidade até outra, então 0.6, 0.6. Ainda acho muito lá. Não, esse Z tá bom, 0.6. Porque tem que ir de baixo acima. Esse aqui que tá lá, 0.3. E ele tá bem embutido aqui. Ainda eu posso usar o fato que eu estou com o snap alinhado com os vértices e tentar fazer o alinhamento dele, desse objeto, pressionando G, deslocando na direção Y e arrastando ele para essa extremidade aqui. Ele está pegando não o ponto exato que eu quero, então o que eu vou fazer? Vou pegar G
E não vou colocar nenhum orientador, vou colocar ele aqui fora e ponho para mover e tento achar esse vértice. Achei, ficou muito baixinho, então Z eu vou aumentar de 0,6 para 1. Deixa eu ver se ficou muito. Para 8. 0,8. Tá. Novamente vamos ter que mover ele e alinhar com o vértice. Aparentemente ele ficou bem alinhado com os vértices, usando a ferramenta de Snap. E posso Shift D duplicar esse objeto, trazer ele para cá. E daí quando eu fizer G, fazer com que ele pegue o vértice do lado. Ah, eu peguei de baixo. G, isso aqui seja de baixo. Tá contido. O que vai acontecer é que se eu fizer duplicar isso aqui, Shift D, e colocar em qualquer posição aqui de interesse, o que vai acontecer é que ele é menor do que ele tem que ser maior que esses dois para cobrir essas duas extremidades. A primeira coisa eu vou girar em torno de Z de 90 graus. Posso até alinhar uma extremidade para fazer isso. Deixa eu clicar com o botão do meio e arrastar para uma posição boa. E vou pegar G, pegar esse ponto aqui, tentar G. Curioso que eu não consigo pegar um ponto específico. G, deslocar aqui, que você queira pegar esse ponto aqui, G, e alinhar aqui. Ele tá pegando de cima, tá pegando de cima ou de cima? Ele fica menor aqui. Aí um truque que eu gosto de usar é o Extrude. Extrude, eu tenho que selecionar o objeto, vir em Edit Mode. Edit Mode, eu peço aqui para que seja feito operações a partir da face. Seleciono a face e faço Extrude para ele pegar essa face e deslocar na direção que eu tenho interesse. Aí eu desloco até o vértice e ele cria o restante da imagem no tamanho certo. Eu posso colocar em Object Mode e isso eu tenho objeto extrudado na direção maior. E eu posso fazer G e deslocar ele para essa direção e tentar pegar o vértice e colocar vértice com vértice aqui, G, e vou tentar colocar esse vértice, ótimo. Ah, bom, esqueci de duplicar, né? Shift D, e aí eu posso tentar colocar aqui, só que não era bem esse G, eu quero esse outro vértice. Ele está insistindo que é o vértice interno, eu vou pegar esse aqui. Foi, agora pegou o externo. Muito bem. Agora então eu tenho uma moldura com o fundo original da imagem e o negativo da cratera. Evidentemente eu poderia fazer a união dessas peças, mas às vezes é interessante colocar pinos nelas para tornar mais fácil a retirada em relação à cratera sem rachar, sem usar gesso ou alguma outra coisa que seja menos flexível. Então o procedimento é esse.